quem conversamos era o doutor Bayer. Dr. Bayer foi o primeiro. Foi o primeiro. O doutor Bayer vinha, ele preocupadíssimo com as campanhas que se faziam. E o povo entendeu bem e correspondeu aos apelos que ele fazia. São as campanhas e o povo respondendo os apelos. Né? Sempre assim na igreja evangélica, né? Sempre assim. Aquilo era um campo aberto. E esses 13 aqueles. Um campo aberto. Assim? Era isto. Você enxerga? Aqui tem uma casa. É o prédio. É o prédio. E aqui também tem uma construção. Aqui é o prédio, aqui são as casas, aqui toda a área vista de baixo, não da Via Anchieta. Sim, senhor. Eu estou vendo, estou percebendo isso aqui. Eu viste de baixo. E como já tivemos ocasião de conversar, né, não havia nada. Via Anchieta, não se falava em Via Anchieta. Ninguém sabia que um dia haveria uma via denominada Via Anchieta que daria acesso a Santos, né? E não, como era naquela época, difícil o acesso para Santos. Era por baixo. Saía-se lá como é que chama o bairro? Lá embaixo. Junto do mercado. Sacomã? Não. Não, mais para frente. Lá embaixo. Está servido? Obrigado. Bom proveito, senhor. Você se lembra bem? 60 anos. Dali saiu o ônibus. O ônibus saía dali. O ônibus saía dali. E dali tomava rumo, Sacomã. Dali ia para Santos. Sacomã. E de lá ia para Santos. E ia por essa estrada, né, que dava acesso ao local onde se pretendia fazer A faculdade. a faculdade. Era assim. E olha, que é exatamente isto aqui. Era assim. Feito. Havia casas nas redondezas, né, que foram muito beneficiadas até pelos alunos que visitavam os moradores dessas casas. Eles visitavam. Faziam visitas, Trabalho evangelizante. trabalho de evangelização. E houve uma tal ou qual correspondência daquele povo. Muitos se converteram, né, devido à presença dos seminaristas. dos seminaristas e devido ao trabalho que eles também realizavam lá. Trabalho de evangelização. E os recursos, naturalmente, eram poucos. O Dr. Bayer recorreu ao nosso escritório. Eu trabalhava no Lar Brasileiro naquele tempo. O Lar Brasileiro era filho da Sul-América. Sim. Ambos abarrotados de recursos, sem saber o que fazer, Onde aplicar. onde aplicar. E então o doutor Bayer pediu ao nosso chefe, que era o doutor Boanerges da Cunha Garcia, né, que era um presbítero da Igreja Unida, interessado também na expansão do Evangelho. Todas as vezes onde havia a possibilidade de que este Evangelho de Jesus Cristo fosse aumentado, fosse conhecido, deixou a cabo e de mais 2 ou 3 instituições ricas, porque o capital deles era imenso. Então, queria aplicar aquilo. De Sul-América, a capitalização era outro. Eram 4, 5 ricas instituições
E eles E- financiaram alguma coisa na faculdade? Esses grupos, não? Não chegaram a financiar. A preocupação deles era aplicar o dinheiro e receber os juros correspondentes à aplicação. Lar Brasileiro, por exemplo, que construiu perto de umas 2.000 casas por aí. O que ele fazia? Ele não exigia nada, ele queria apenas uma garantia financeira. Então, qual era a garantia financeira? Era o terreno. Quem tivesse um terreno livre, desembaraçado, em todos os seus aspectos, recorria ao Lar Brasileiro. E o Lar Brasileiro, então, apropriava-se desse terreno como uma garantia hipotecária. E ali executava o prédio desejado pelo pretendente. Naturalmente, tudo em correspondência ao valor do prédio em relação ao valor do terreno. Garantido, né, por essas ricas instituições, onde não faltavam os recursos, no caso de necessidade. E eu sei que o Dr. Weyer foi sabendo que o Dr. Vanésio Garcia, Vanésio Garcia. uma família de Jaú, grande, toda a família grande, sabia que num caso de necessidade, a interferência do Dr. Vanésio junto à diretoria do Lar Brasileiro, onde nós trabalhávamos, era garantida, porque nada faltava ali. Sul América nunca faltou de atender os seus compromissos pelo capital parado que ele tinha. Era um favor quando aparecia alguém que necessitasse de alguns recursos, porque elas cedia mediante um contrato, e nesse contrato era, em geral, regido pela tabela Price. Naquela época a tabela Price era Naquela que... época era a tabela Price. Então, a tabela Price variava de 1 ano a 18. A pessoa, dentro deste período, poderia escolher a sua possibilidade em solver o seu empréstimo. E o prazo máximo era 18 anos, 1% de juros, imutáveis. Desde o primeiro dia em que a casa estava pronta, ele recebia as chaves, passava a morar e ia pagar 1% do valor do empréstimo. A casa custava, uma hipótese, naquele tempo, 50 contos. Ele pagava 500 mil reais por mês durante 18 anos, sem mudar uma vírgula, era sempre 18 anos. O Brasil, naquele tempo, tinha a fama de ter uma das moedas mais fixas daquele tempo, imutável. Não havia esta mudança que hoje nós conhecemos. Hoje é um dia, amanhã já é uma coisa completamente diferente. Então, moeda estável. É por isto que a Sul-América tinha a coragem de fazer os seus negócios, porque sabia que a moeda não mudava, era sempre firme. Especialmente quando... Então o senhor trabalhava lá e foram procurar o senhor lá para... Fomos procurados para a edificação. Fazer o planejamento, a planta e a edificação. Do seminário. Isso você, que é isso? Essa aqui é uma foto da senhora Moore. Foto da senhora Moore. Moore, é. Porque Moore é.
Ela conheceu a senhora, não? Conheci. Conheceu. Eu fui Seu operado. Seu marido, o Mr. Este é o Guerra. Mr. Mr. Moore? Moore com o reverendo José de Azevedo Guerra. Meu senhor, conheci ambos muito. Com a saída do Dr. Bayer, veio o Dr. Moore. E o Dr. Moore era amigo íntimo do reverendo Guerra. Eu conheci ambos muito bem naquela época. E eles altamente interessados no término da obra que haviam planejado. Sim, senhor. Eu fui operado da catarata. Sim. E fiquei de voltar ao oculista para fazer um novo óculos. E não pude por causa da minha enfermidade. O problema da... Este problema que eu até hoje devo voltar para que eu receba uma nova receita indicando novas lentes, que com o auxílio de uma lente elétrica que eu tenho, eu pretendo então ter uma visão melhorada. As imagens mais esclarecidas. Claro. Reverendo Guerra e o Dr. Moore, conheci muito ambos, e ambos trabalharam de fato. Lutaram pela obra. Uma pergunta, professor. O senhor conheceu essa casa na Vila Mariana, onde os estudantes de teologia se reuniam antes do prédio ficar pronto? De passagem. De passagem. Era Rua Cubatão, não? Eu não me lembro exatamente a rua, o nome da rua. Mas lembro-me ter passado pelo local onde a igreja metodista tinha o seu seminário. Antes de ir para lá? Muito antes de ir para lá. Certo, isso para lá. Aqui nós temos uma fotografia do lançamento da Pedra Fundamental, em 1941. O senhor esteve nessa cerimônia? Eu devo ter estado. Não tenho uma recordação clara, mas eu era sempre lembrado. E como tinha interesse em executar a obra, eu estava sempre presente a todas essas solenidades. Aqui já é uma fase da construção. Está em foto pequena. Uma foto pequena. Muito bem. O senhor está fazendo uma coisa muito bonita, que nem todos fazem. Aqui ainda na... Diretoria, talvez? Alunos, professores. Havia muito poucos, né, naquele tempo. Aqui já são fotos mais recentes, aquela entrada, aquele saguão. Sim. Aqui uma parte do lado que foi completado depois. Sim, a segunda parte. Segunda parte. Sim, senhor. Aqui o prédio feito sem a segunda parte. Sim, senhor. Que ele Sim, senhor. teve esse corte aqui. Pois não. Aqui já é interno, biblioteca. Foi em 42. 42. Minha lembrança está em torno deste período, dos 40 e pouco. Né? Aqui é o corpo docente daquela época. Sim, senhor. Eu não sei dizer quais eram os professores Sim. naquela época. Eu conhecia Ela tem o reverendo Ramos. isto me lembro, né? Guerra, que era O Guerra. diretor, estava lá. Bayer devia Bayer. ser professor. Havia um pastor que não sei se ele continuou lá ou como apareceu, Louis Stein, americano. Nós o chamávamos de Louis Stein, em inglês. Ele era Não recordo desse nome. era um moço. Moço. Naquele tempo ele
trabalhou também. Aqui é a visão das casas dos professores, né? Que o senhor já viu numa ampliação. Sim, senhor. As 4 casas. Olha aí. Então, aqui já está a primeira parte e a construção da segunda parte. Quantos alunos atualmente tem o seminário? Hoje, Ellerson, quantos alunos hoje? Alunos lá, temos 100 alunos, entre residentes e alguns alunos especiais. 100 alunos. Até alunos da Alemanha a gente tem lá hoje, visitando, passando lá alguns meses. Dava 99 a última conta que nós fizemos. Vixe, E hoje, depois você vai ver, existem várias outras edificações e já existem muitos alunos que vêm casados, com filhos. sim. Olha. Tem, E continuam lá, exercendo alguma sim, função. voltam se preparando para o pastorado. Pastorado. Já com filhos de 16, 17 anos. Isso, olha. Aqui é a fase de construção da parte B, também da parte B. Essa é uma fase anterior, aqui já está entrando para acabamento. Eu queria fazer uma pergunta ao senhor. Sim, sim. Esta fachada do prédio, né? Esse desenho com este brasão assim, isso é inspirado em algum lugar? Isso é criação de quem? O senhor sabe dizer sobre isso? Não, nós já tínhamos recebido a planta A planta? pronta, fizemos algumas modificações, que fomos obrigados a fazer por imposição da obra mesmo. Né? A parte de elaboração da planta, o senhor não participou? Não, ela já apareceu no nosso escritório pronta. Quando o senhor diz o nosso escritório, era um escritório de construção? Era construção, era o Lar Brasileiro, O Lar Brasileiro? onde eu trabalhava. Certo. O Lar Brasileiro era uma instituição filha da Sul-América. Da Sul-América. E ela, houve um período que se queixou muito, porque estava com um capital enorme parado. Certo. Não tinha onde aplicar esse capital. São Paulo, naquele tempo, era diferente de São Paulo que hoje. Aí o senhor tinha esse envolvimento com a firma, o Lar Brasileiro, e o senhor estava no escritório que cuidava da construção. Mas o senhor ia lá na obra, acompanhava a obra, qual era a sua responsabilidade lá? Lá na obra, executar a obra desde a primeira enxadada que demos no terreno. Começou assim. Seu trabalho de engenharia junto à construção. Um trabalho puramente de engenharia junto da construção. Como o senhor está imaginando. Certo. E os materiais? Esses materiais se conseguia com facilidade naquela época? Conseguia. Conseguia porque os fornecedores que trataram que se incumbiram de prover a obra com os materiais necessários eram os nossos fornecedores. Na brasileira tinha muitas construções. Certo. Então eles tinham interesse em servir o lar brasileiro. Certo. O melhor possível. Então, qualquer pedido nosso era prontamente atendido pelo fato de eles serem os fornecedores das obras do lar brasileiro. Ibirapuera inteiro, por exemplo. Ibirapuera era um campo chamado tem um nome a Invernada dos Bombeiros. O Jardim Ibirapuera em São Paulo. Hoje Ibirapuera. Exatamente. Chamava Invernada dos Bombeiros. Invernada dos Bombeiros. Era um campo aberto, porque não havia bonde elétrico ainda, né? Ainda naquele tempo. Então, os bondes eram puxados a burros. Então, o
Corpo de Bombeiros mantinha, assim, uma tropa grande. E lá era o local onde essa tropa descansava e se alimentava. Né? Daí veio o nome, da invernada dos bombeiros. Então, a questão do material não nos foi difícil por causa disso, por causa dessa possibilidade. Uma das razões sábias do Dr. Byers foi procurar o lar brasileiro, porque sabia que era fácil a aquisição do material. Também, num caso último de necessidade, havia um capitalista lá que tinha muito dinheiro para poder fornecer. Era questão de um arranjo. Agora, a planta, o senhor disse que recebeu a planta pronta. Sim. Ela era feita também por outras partes do escritório do Lar Brasileiro ou ela foi feita por outro engenheiro, outro escritório que não tinha ligação direta com o Lar Brasileiro? Sim, exatamente. Ela foi feita por outro escritório. Nunca soubemos. Provavelmente eram pessoas que tinham algum conhecimento com a igreja metodista. Sim. Sabia o que era a igreja metodista e talvez tenha se prontificado a fazer aquela planta. E esta planta sofreu algumas correções. Estas correções foram feitas por nós, pelo nosso escritório. Isto é, no escritório de construções do Lar Brasileiro. Certo. Que tipo de correção? O senhor lembra alguma possível correção que tenha sido feita? Por exemplo, me lembro da fachada. A fachada sofreu algumas correções. Era mais questão de equilíbrio. Sabia-se que o prédio ia ser feito em 2 etapas, então já se previa, né, que esta parte requeria qualquer demanda da outra parte. Então, foi feito assim. O senhor diria hoje, que nome o senhor daria para uma arquitetura dessa? Como é que o senhor chamaria uma arquitetura dessa? Bom, este propriamente não tem um nome específico, porque trata-se de paredes, janelas e um telhado. A construção comum. O que se podia dizer foi feito um edifício moderno. As pessoas hoje costumam chamar esse prédio, às vezes, de colonial, lá comparando um com os outros. O senhor acha que tem algo assim? Não vejo muita relação com o colonial. O colonial tem outros detalhes que saltam aos olhos daqueles que entendem. Esta é uma construção normal, onde se levantaram paredes e cobriu-se aqui mais tarde e hoje está sendo utilizado. Não tem propriamente um nome apropriado para este estilo de construção. É uma construção comum. Para a época, o senhor diria também que era uma construção comum ou era já tinha algum significado, assim, em termos de relevância ou de destaque? Não, o que se diria era que o bairro seria enriquecido com uma construção grande, né, e denominada seminário. E o que é o seminário? Explicava-se ao interessado, naturalmente, o que era o seminário. Então, assim que era conhecido. Era um enriquecimento do bairro, porque, como vocês viram na fotografia por aí, o bairro não era nada, era um campo com aqueles casebres pequenos, né, e não tinha. Havia uma ou outra fábrica pequena, né. Agora mudou, agora é diferente. Eu estava dizendo ao senhor que um dos problemas que nos afligiu lá um pouco foi a questão da água.
Fizemos um poço, deve ter um poço ao lado lá do... Depois eu não voltei mais lá, eu não sei. Ao lado do prédio. Quem olha para o prédio do lado direito, mais nos fundos. Fizemos um poço. E esse poço é que garantiu essa parte de água, para, não somente água potável para os moradores, como também para a própria edificação. O senhor me disse da outra vez que, num determinado momento, acho que antes do poço, conseguiu, do laboratório Fontoura, passar por baixo da enxerta. Sim, senhor. Uns anos mais tarde, diante daquela luta, provavelmente um grupo orando para que Deus estivesse presente e suprisse as necessidades maiores. Apareceu o laboratório Fontoura White. E ficamos muito satisfeitos quando soubemos que o laboratório mandou edificar lá um poço artesiano. E que o seminário havia conseguido, não sei se era trabalho do doutor, não sei, uma canalização deste poço artesiano por baixo da Via Anchieta e fosse abastecer o seminário e as suas necessidades. Isto nós soubemos. Estávamos, a princípio, muito tranquilos, porque na parte baixa deste terreno, destes 13 alqueires, havia aquela fonte de água. Então, o Dr. Bayer se entusiasmava muito com a lembrança daquela fonte. Seria um verdadeiro oásis para os moradores do local, não só para os que poderiam permanecer no seminário, mas para a vizinhança, aquela fonte. E imaginava fazer algum projeto para tirar partido daquela fonte. E porque a água era tão boa, abundante, nativa, natural. Então, aquela água ia ser uma bênção para o local. Naquele tempo, a igreja metodista estava mais conhecida pelo templo que havia na Brigadeiro, na Brigadeiro de Antônio. Ou na Liberdade? Perdão, na Liberdade. Havia lá um templo pouco frequentado, um templo grande, mas pouco frequentado. Havia lá uma família de crentes portugueses, família Melo, marido, mulher e alguns filhos. Dentre esses filhos, havia um deles que estudou engenharia. Joel, grande crente, grande trabalhador. Eu o conheci no Mackenzie, éramos amigos. E o Joel tinha facilidade no departamento de análises da prefeitura de conseguir análise de qualquer coisa que ele tivesse necessidade. Eu falei com ele, dado o entusiasmo do Dr. Byers, eu disse, Joel, vocês que são lá da igreja metodista, eu era presbiteriano, meus pensamentos estavam voltados mais para a igreja presbiteriana. E disse, Joel, você que é de lá e tem essa facilidade lá na prefeitura, vamos mandar examinar esta água. Não existe. O Dr. Baia me disse que nunca foi feito exame dessa água, que ele propaga com tanto entusiasmo e tanto interesse. E pois não, vamos arranjar um garrafão desta água que eu mando analisar. E nós depois daremos conhecimento ao povo da natureza de água que temos lá. Dentro de alguns dias, o exame foi feito. E
e o resultado que não nos deixou muito satisfeitos. No final do exame, a água contém isto, vinha o exame. Mas no final dizia, na ausência de outra, pode ser usada. Quer dizer, era tolerável, Era tolerável. não era recomendável. Então, nós aceitamos tudo, muito satisfeitos, porque tínhamos agora um exame feito por um grande laboratório, feito por um departamento da Prefeitura. Mas esta recomendação final, né, foi como uma sombra que passou na ausência de... Agora eu não sei o que foi feito daquela nascente. Ela existe ainda? Estão aproveitando? Ora, já fizeram vários poços e hoje há foi feito um novo poço artesiano Um poço artesiano? lá no local, né, Elerson? É. O que nós percebemos lá é que existe uma água constantemente fluindo, sobretudo quando chove. E alguns dias atrás foi feita uma escavação para se fazer uma tubulação elétrica e nós percebemos que há uma camada de saibro, uma terra muito branca. Sim, e nós notamos que essa era a terra primitiva que estava ali em torno dessa nascente. Sim. E como nesses últimos dias também chovia muito, foi feita uma obra de se colocar pedra, depois tubulação perfurada e um revestimento de plástico entre o terreno e o muro, e há toda uma água que foi canalizada e ela está constantemente correndo pela calçada afora. Ela não é diretamente utilizada. Agora, a água que hoje é utilizada lá é utilizada por meio de poço artesiano, poços um pouco mais profundos. O senhor sabe de quantos metros? Não sei. Não sabe, né? Não. Mas deve ser bem profundo. Né? Muito bem. Isso é uma notícia muito boa, né? Que... E construíram uma caixa enorme, tem uma torre, uma caixa d'água enorme, onde abriga e depois faz a distribuição, porque o senhor vai ver em fotografias mais recentes, inúmeros prédios foram construídos lá para as diversas faculdades. Sim, no terreno, né? No terreno. Porque lá, verdadeiramente, não ficou só seminário, né? A partir de 1971, começaram a organizar-se novos cursos e hoje está em fase, quase de processo final, o reconhecimento da Universidade Metodista de São Paulo. E senhor, resolveram fazer universidade. Vamos ver aí um pouco mais da história, se tem alguma fotografia que traz mais lembranças para o senhor? Elas se repetem muito assim, são o próprio prédio, né? Sim, senhor. Em algumas fases. Algumas o senhor já viu o tamanho ampliado, agora o senhor está vendo o tamanho mais reduzido. Sim, senhor. Nós queríamos saber o seguinte, se o senhor se lembra, essa construção, os espaços, eles já tinham mais ou menos finalidades previstas, como, olha, esse local vai ser para isso, aquele local vai ser para aquilo, ou será que essas coisas aconteceram depois? O senhor já sabia, olha, aqui eu estou construindo um lugar onde vai servir para tal finalidade. Não, eu não sabia. Eu não sabia porque como disse, eu pertencia à igreja presbiteriana e eu estava, o tempo disponível que eu tinha para dar a Deus, estava sempre mais aplicado na área presbiteriana. Certo. Deixaram que os metodistas cuidassem daquilo que era deles e como eles deixavam. Mas não sabia, nunca soube, não é, que sabia que ia ser desenvolvido, claro. As obras de Deus começam e não param. Elas têm um final, um fim.
mas isso eu não sabia. Então, mas assim, por exemplo, o senhor estava construindo lá, o senhor sabia, aqui vai ser a biblioteca, aqui vai ser o refeitório, o senhor já tinha conhecimento disso ou ainda não? Nos espaços, não, nos espaços do não, prédio? eu sabia tudo que se ligava ao prédio. Sim. Aqui é o local do refeitório, naquelas zonas vão ser as residências, falava-se naquele tempo, de professores, principalmente os vindos dos Estados Unidos, principalmente esses que chegavam aqui, já encontravam um abrigo pronto. O senhor participou da construção das casas também? Sim, todas das as casas, do prédio e das casas. Das casas, e refeitório, e mais algumas coisas que havia necessidade naquela época. O senhor se lembra de algum fato curioso, até alguma coisa engraçada que tenha acontecido durante a construção? Não me recordo se houve. Tenho a impressão que tudo corria mais ou menos normalmente na forma que nós construímos os demais prédios. A fachada do prédio, ela tem um tipo de um brasão. Para fazer esse tipo de trabalho, é preciso um artesão especial? Havia alguém que tinha um certo... Não. Há pedreiros que estão bem habilitados, que fazem isto mediante plantas. Eles executam esses detalhes do prédio, brasões e outras coisas. Não tivemos esta possibilidade, esta incumbência de procurar pessoas que viessem dar esse trabalho. Não tivemos. Mas foi um trabalho imenso, que trouxe tanto benefício. Olha aqui, é isso mesmo. Lembro-me muito bem. Aqui eram os quartos dos alunos, já em cima já era a previsão dos dormitórios dos alunos. Sim, senhor. E há um fato que o Rendueros percebeu, que aqui nessa primeira fase nós temos venezianas, e na segunda fase é mais vitrô, e não venezianas. Salas de aula, dormitórios. Esta é uma parte da qual o senhor não participou, é que no ano de 1970, 72, 73, assim, houve uma reforma interna do prédio e as paredes que dividiam os quartos foram demolidas, foi feito um reforço com barras de ferro e um conjunto de quartos foi transformado em sala de aula. Então o prédio deixou de ser um prédio abrigo de estudantes para ser um prédio de aula de estudantes, até onde se iniciou a nova fase universitária. Sim. Não é? Então, algumas janelas que eram janelas de quarto, de madeira, com veneziana, elas foram transformadas em janelas tipo vitrô basculante, que é como a gente encontra hoje a fachada do prédio. Então, ela já não é uma fachada idêntica àquela como o senhor deixou na construção. Aliás, pergunta, a segunda fase da construção, a outra parte da construção, o senhor participou também ou só a primeira? Não participei da segunda parte. Poucas vezes estive lá vendo o que se estava fazendo, se eles eram fiéis ao projeto primitivo. Constatava que estava tudo em ordem, não tinha mais nada que fazer. Esta questão de universidade, eu trabalhei mais ou menos uns 30 anos no Mackenzie. E posso dizer com muita satisfação que toda aquela parte interna de prédios, de laboratórios e a parte também destinada ao esporte, tudo aquilo eu tive a oportunidade de executar. E o Mackenzie sempre foi crescendo. E chegou ao ponto de que
muitos alunos diziam, por que não se transforma isto em universidade? Já tem mais de 5 faculdades, já dá direito a ser universidade. Mas Mackenzie, quieto, aguardava coisas que só a diretoria sabia. O mesmo aconteceu, saí depois de 30 e tantos anos, deixei o Mackenzie, aquela questão, a diretoria deixou, incluiu para ser fiel aos meus companheiros. Eu também os acompanhei, e já trabalhava nas faculdades Oswaldo Cruz. Também lá tive a oportunidade de edificar e participar de algumas resoluções. Faculdade Oswaldo Cruz. Que também houve o mesmo pensamento que os alunos do Mackenzie tiveram. Por que não se transforma já faculdades Oswaldo Cruz em universidade? Ele já possui mais de 5 faculdades e já tem o direito de ser universidade.